Olá pessoal do Veg TV, meu nome é Inti Mendes, sou chefe de cozinha do Espaço Súria, especialista em comida vegetariana, vegan. Hoje estamos aqui, vamos fazer uma sobremesa saudável, um cheesecake sem queijo. Então, vamos começar pela massa. A gente vai fazer uma massa, vai levar ao forno, como se fosse uma massa de bolachinha para depois virar a base do cheesecake. Então na massa vai 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando farinha de trigo integral, mas se você for utilizar uma farinha comprada no supermercado, eu recomendo que seja 50-50. 50 farinha integral e 50 farinha de trigo. 1 xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de xerém de castanha de caju. Uma colherzinha de chá de fermento para bolo. Dá uma misturada nesses ingredientes. E 2 colheres de sopa de gordura vegetal. A gente vai misturar para isso virar uma farofinha assim bem úmida. Se você quiser fazer uma base, que eu estou fazendo uma base neutra, mas poderia utilizar cacau também, para dar um gostinho de chocolate. Mistura bem para gordura se misturar com a farinha e os demais ingredientes. E vai parecer uma farofinha assim, uma farofinha bem úmida. Não precisa sovar a massa, como uma massa de pão, por exemplo. Você não quer ativar o glúten da farinha, né? Na realidade é só sovar um pouquinho para unir os ingredientes. E aí vem só um pouquinho de água para terminar de dar a liga na massa. A diferença desse cheesecake para o tradicional é que a gente não vai levar o queijo de castanha de caju para ser assado como é feito o cheesecake tradicional. Ok, ó, aqui a gente já tem a massa. Vamos colocar essa massa numa forma untada com um pouquinho de gordura. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Após o tempo de forno, a gente já tem a massa assada. Agora a gente vai quebrar ela um pouco, bater no liquidificador para que vire uma farinha. E aí a gente vai fazer a base do nosso cheesecake. Ó, a massa fica mais ou menos assim depois que você a desmancha um pouco. Então a gente precisa de na realidade, uma farinha para ficar mais fácil virar a base do nosso cheesecake. Põe no liquidificador, bate até que vire farinha. Depois de bater no liquidificador, ela vira uma farinha semelhante a essa, pode ficar um pouquinho mais clara, dependendo de como foi assada a sua base. Se a sua massa ficou assada um pouquinho mais escura, a farinha fica um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Mas o intuito é que fique uma farinha como essa. Agora vamos reservar a base, né, farinha que a gente fez para a base do nosso cheesecake. E vamos preparar o recheio. Para o recheio a gente vai precisar de castanha de caju deixada de molho no mínimo umas 3 horas. Então aqui a gente tem 2 xícaras de castanha de caju. Você vai precisar de um pouco de água para ajudar a bater, para que isso se torne um creme. A gente vai pôr a água, vai pondo água aos poucos, e aí você vai batendo e vai chegando numa textura bem cremosa. Tá vendo? Isso virou um creme. Tem que ter uma certa consistência também, não pode ser muito ralo. Depois que você conseguiu fazer com que virasse creme, você vai acrescentar aqui extrato de baunilha, 1 colherzinha de chá, raspa de uma fava de baunilha. A gente vai bater mais um pouquinho para misturar esses ingredientes. E nosso creminho para o recheio está quase pronto. Agora vem o pequeno detalhe. Eu imagino que tenham pessoas em casa agora falando, poxa, mas ele conseguiu isso por causa desse liquidificador,
É um liquidificador de alta performance, realmente é um excelente liquidificador, mas você também consegue fazer com um liquidificador doméstico. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho de repente, mas é também possível fazer com o liquidificador que você tem na sua casa. Agora a gente vai finalizar esse creme. Eu preciso de um creme com uma textura um pouco mais firme, então eu vou utilizar agar-agar. Então o agar-agar vai dar essa base para o nosso creme. Agora a gente vai trabalhar com o agar-agar, que vai dar a base mais firme para o nosso cheesecake. O agar-agar, para quem não conhece, é uma gelatina à base de algas marinhas que ajuda a tornar gelatina vários tipos de textura. Então, assim, para quem é vegano, para quem é vegetariano, não quer utilizar uma gelatina ou não sabe onde encontrar uma gelatina, pode utilizar o agar-agar. Normalmente, uma boa diluição de agar-agar para fazer uma gelatina, para cada meio litro de líquido, sendo bem líquido, você pode utilizar uma colher de chá de agar-agar. Então, se for uma coisa um pouco mais pastosa, que tem uma consistência um pouco mais cremosa, você diminui essa diluição, pode usar uma colherzinha de café para cada meio litro. Então aqui, como a gente tem meio litro de creme de castanha de caju e mais 250 ml de água, a gente vai usar uma colherzinha de chá. Como se trabalha com agar-agar, precisa cozinhar ele. Então você precisa de um pouco de água, cozinha e mexa até ferver bem o agar-agar. O agar-agar é diferente de uma gelatina convencional, que você só precisa hidratá-la. O agar-agar você precisa cozinhar ele bem, para que ele faça um bom efeito de gelatinização. Um pouquinho de paciência agora. Tem que ficar mexendo constantemente. Eu indico esse fouet, que é um batedor, porque ele ajuda a quebrar os grumos que se formam. Ele te dá um melhor resultado. Então a gente vai precisar de um pouquinho de gordura para te dar uma liga. Então você precisa de um pouquinho de liga. Então umedecer um pouco a farinha, tá ótimo. Num pratinho. Aqui eu estou usando um aro vazado dos dois lados, mas na casa de vocês utilizem uma forminha de fundo removível, tá? E aí você vai preencher o fundo do aro com essa farinha. Tem que dar uma boa prensadinha para que não se desmanche. Pode usar uma colherzinha como essa aqui, uma outra colher, aquilo que você tenha na sua casa que te ajude, ou até mesmo os dedos. Se você tiver um aro de fundo removível na sua casa também, é um aro vazado igual esse aqui, você pode fazer também porções individuais. Mas tem que ficar bem prensado no fundo. Aqui a gente já tem a base do nosso cheesecake. Bom, agora a gente desliga o fogo. E aí o que a gente vai fazer? Vai acrescentar aquele creminho de castanha de caju
nessa mistura. Por que eu vou acrescentar ele aqui? Porque a castanha de caju pode ser que esteja numa temperatura baixa e aí ele gelatiniza meu creme. E aí eu não vou conseguir fazer o que eu quero. A gente utiliza uma outra ferramenta chamada pão duro para misturar melhor. Se você acompanhou o processo certinho, cozinhou bem o agar-agar, não fique com medo na hora que você vê essa textura quase líquida, que depois que ele atinge a temperatura de gelatinização, abaixo de 30 graus, ele solidifica um pouco mais. Ó, a gente vai despejando aos poucos. E aí vai do seu gosto. Se você quiser um cheesecake bem alto, aí você enche bem. Se você quiser dar uma batidinha assim para ficar uma superfície um pouco mais uniforme. Agora é só aguardar, a gente aguarda alguns minutos. Se você tiver com muita pressa, leva à geladeira, põe no freezer, ele baixa a temperatura mais rápido e aí você consegue já trabalhar o seu cheesecake mais rapidamente, tá? Esse eu vou pôr na geladeira porque a gente está com um pouquinho de pressa para vocês verem o resultado. Bom, pessoal, nosso cheesecake está quase pronto. A gente vai agora para a etapa final, que é a calda, né? A cobertura, a parte mais gostosa do cheesecake, né? A gente vai fazer hoje uma cobertura de morango, mas você pode fazer daquela fruta que mais lhe agrade, frutas vermelhas, abacaxi, manga, maracujá, pode brincar, né? Como diz a mãe de um amigo meu, juntou coisas gostosas, dificilmente vai ficar ruim. Como é uma sobremesa mais saudável, a gente vai utilizar o agave em vez do açúcar para adoçar a nossa calda. Então, não é necessário acrescentar água na calda de morango, porque o morango ele já solta bastante água quando começa a cozinhar. Primeiro a gente cozinha um pouco os morangos e quando desligar o fogo a gente põe o agave. Não é muito legal você cozinhar o agave. Umas 3 colheres a 4 de agave. Se você quiser uma calda um pouco mais doce, pode acrescentar mais agave e aí vai do seu gosto. Tanto no aro quanto na forma de fundo removível, você soltar as laterais dele para facilitar na hora de desenformar. Então você vem com delicadeza, sem força bruta, com paciência, solta, no caso, os 4 lados aqui. E aí você vai puxando levemente para não ocorrer nenhum acidente. Quanto põe de calda, gente? O quanto você gosta de morango. Quanto mais calda, eu particularmente acho mais gostoso. Legal assim uns detalhezinhos, assim, a calda caindo pelas laterais. Sabe? Não tem. Não tem problema, ele fica bem
apetitoso. E aí a gente vai dar uma finalizada com moranguinho e alguns blueberry. Bom, pessoal, aqui tem o nosso cheesecake sem queijo, saudável. Para vocês do VegTV fazerem a receita em casa. E se quiserem experimentar outras receitas ou esse cheesecake, podem vir no Espaço Súria, fica na Fabrício Vanpré 232, Vila Mariana, São Paulo. Obrigado, espero que gostem e mandem as suas perguntas e seus comentários.